a dirigir-me a vós no contexto da semana de atualização do clero, leigos e consagrados, e porque me pediram para falar sobre a Eucaristia e a Igreja, ou melhor, se quisermos, fazer referência a vários aspectos da Eucaristia na sua relação com a Igreja. Nós sabemos que a Eucaristia está no centro da nossa fé, no coração da fé, se quisermos, porque é nela que Jesus Cristo se entrega a nós como alimento e se entrega a si mesmo ao Pai, levando com ele a nossa humanidade, que é constituída como o seu corpo, como diz São Paulo. Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça da Igreja. E a Eucaristia é a vivência concreta da Igreja. Por isso, Cristo, na sua Eucaristia, é realmente o coração da Igreja, como alguém dizia. A missa é central para a vivência da fé. Os mártires da Antiguidade, os mártires da Abitínia, da antiga província da África proconsular, quando lhes foi proibido celebrar ao domingo a Eucaristia, responderam aos seus perseguidores: nós não podemos viver sem a ceia do Senhor. Pensavam que era assim o próprio Jesus que recebiam na Eucaristia para serem configurados nele e se tornarem realmente o seu corpo. A Igreja é assim a plenitude de Cristo. E Cristo é, na Eucaristia, o coração da Igreja. O próprio Papa São João Paulo II, numa encíclica de 2003, com o título A Igreja Vive da Eucaristia, aprofundava o sentido da Eucaristia para cada cristão e falava do alcance universal da missão da Igreja. Dizia sobre a missa que ela é sempre celebrada sobre o altar do mundo, estou a citar, mesmo quando tem lugar no pequeno altar de uma igreja de aldeia, a Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sobre o altar do mundo, ou no céu e a terra, abraça e impregna toda a criação. O Filho de Deus fez-se homem para, num supremo ato de louvor, devolver toda a criação àquele que a fez surgir do nada. Fim de citação, é o número 8 da Igreja Vive da Eucaristia. Dizemos que a nossa fé está fundada no acontecimento, neste acontecimento que é a própria vida de Jesus de Nazaré e a sua Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. Este acontecimento no qual Deus revela a sua vontade de introduzir a nossa humanidade e a criação na comunhão do seu amor, torna-se na Igreja e pela Igreja uma instituição. A celebração da missa representa o momento e o lugar em que o acontecimento pascal de Jesus se faz instituição, sem deixar de ser acontecimento pessoal de Jesus. Assim, se a Igreja faz a Eucaristia faz a Igreja. Entenda-se aqui, a Igreja faz a Eucaristia no sentido de celebra a Eucaristia. Cada celebração eucarística tem a finalidade de fazer da Assembleia Cristã presente o corpo da Igreja, que é o corpo de Cristo, no sentido que lhe dá São Paulo. Temos, portanto, a necessidade de explicar o que realmente se passa na Eucaristia para melhor compreendê-la e, sobretudo, para melhor vivê-la. É por isso que eu gostava de considerar vários aspectos da Eucaristia que são para nós fundamentais e vou, sobretudo, falar de 5 aspectos ao longo desta minha apresentação. O primeiro é a Eucaristia como mistério da fé, sacramento do único sacrifício pascal de Jesus. O segundo, a Eucaristia como memorial da Páscoa. O terceiro, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. O quarto, o sacramento do corpo de Cristo, a Eucaristia, constrói a Igreja. A presença de Jesus na Eucaristia tem por finalidade construir a Igreja e cada crente nela.
E, finalmente, o quinto, a Eucaristia como fonte de vida e renovação do mundo é propriamente aquilo que nós chamamos a dimensão escatológica da Eucaristia. Portanto, passamos ao primeiro ponto, a Eucaristia como mistério da fé, sacramento do único sacrifício pascal de Cristo. A Eucaristia é o sacramento do sacrifício único de Jesus. Jesus entendeu toda a sua vida como um dom de si mesmo a Deus, um dom de si mesmo aos outros, dom que teve o ponto mais alto na entrega da cruz. Assim, o seu sacrifício é sempre um sacrifício pascal, comporta não só a morte, mas também a ressurreição. Os padres da Igreja chamavam este sacrifício o sacrifício do espertinho, sacrifício da tarde, no tempo da sua vida, no termo da sua vida, para distinguir do sacrifício da manhã, que é propriamente o ato pelo qual o Filho de Deus toma um corpo, ou seja, a encarnação. O mistério da encarnação era visto numa dimensão propriamente sacrificial. Embora a palavra sacrifício designe normalmente uma renúncia, nós não podemos esquecer que ele é, de uma maneira positiva, um modo do dom de si mesmo. É assim que Santo Agostinho, no livro 10º da Cidade de Deus, define o sacrifício. Diz ele: o verdadeiro sacrifício é, assim, toda a obra boa que contribui a unir-nos a Deus numa santa sociedade, a saber, toda a obra relativa a este bem supremo, graças ao qual podemos ser verdadeiramente felizes. A Eucaristia, portanto, sacramento do sacrifício pascal de Jesus, do dom de Jesus. Em si mesmo, o sacrifício de Jesus é único, uma vez que ele morre uma só vez. E o que ele realiza, só o Filho de Deus o pode fazer. A Eucaristia é sacramento, isto é, sinal deste sacrifício, porque o apresenta na Igreja de uma forma sacramental, seguindo o pedido de Jesus na última ceia: fazei isto em memória de mim. Deste modo, a missa é sacrifício pelo seu conteúdo e sacramento pela sua forma. Não se trata realmente de duas coisas distintas e teoricamente separáveis. A missa não é em parte sacramento e em parte sacrifício. Ela é inteiramente sacrifício e inteiramente sacramento, embora de duas formas diferentes. É sacrifício na sua realidade mais profunda, porque é o ato pelo qual o sacerdote obedece às palavras de Jesus e reproduz de uma forma visível o dom pelo qual Jesus se entregou no pão e no vinho aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Este gesto de Jesus na última ceia é uma espécie de refeição, sacramento, testamento, que traz a garantia da comunhão na sua morte para a salvação de todos. O próprio Jesus designa uma semelhança entre a partilha da refeição e a sua morte na cruz, entre o pão e o vinho partilhados, o seu corpo e o seu sangue derramados. São João, no seu Evangelho, não narra, como os outros evangelistas, as palavras de Jesus na última ceia, mas revela-lhe o sentido profundo através do lava-pés. Este texto está em correspondência e em analogia com a instituição da Eucaristia na última ceia nos Evangelhos de São Lucas, São Marcos e São Mateus. Os estudiosos da Bíblia debatem entre si para saber se a última ceia é ou não uma refeição pascal no contexto da tradição do judaísmo. Há aqui fundamentalmente duas posições. A primeira opta claramente pela refeição pascal. Na véspera da Páscoa era preciso preparar o lugar para a refeição pascal. A sala estava sempre preparada com cuidado, o que de facto Jesus pede aos seus discípulos. A segunda posição afirma que a ceia é celebrada por Jesus num contexto pascal, mas não se trata propriamente da refeição na qual se imolava o cordeiro pascal, até porque havia um conjunto de outras refeições rituais entre os judeus
na época de Jesus. Entre outras razões, há duas que são preponderantes. A primeira é que, na última ceia, nenhum dos evangelistas faz referência ao Cordeiro Pascal. A segunda é que o Evangelho de São João considera a imolação do Cordeiro na tarde do dia 14 de Nisan, isto é, no dia seguinte ao da última ceia de Jesus. Jesus morre precisamente no momento em que os cordeiros eram imolados no templo, tendo em vista a ceia pascal. Nesse sentido, a última ceia seria propriamente uma refeição despedida na véspera da morte de Jesus. O Cordeiro Pascal não é outro senão o próprio Jesus. Sendo assim, a última ceia, como refeição comunitária, é uma refeição de adeus, uma refeição partilhada em contexto pascal, uma refeição de ação de graças e ao mesmo tempo sacrificial, uma refeição messiânica que anuncia a vinda do reino de Deus e que deve ser repetida. O próprio Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Jesus entrega-se fazendo dom do seu corpo e do seu sangue no decorrer de uma refeição com os seus discípulos. Na Eucaristia, como na última ceia, a temática do sacrifício de Jesus converge com a da refeição e o seu simbolismo familiar e de partilha. O alimento e a bebida são essenciais à vida. Uma vez que são tomados em conjunto, têm também a ver com a nossa natureza social. Há, assim, na necessidade de alimento e na partilha familiar da refeição, algo que pertence à nossa condição humana. Ora, Jesus escolheu o contexto de uma refeição para tornar presente junto dos seus discípulos a vontade de lhes dar a sua vida, que é a própria vida de Deus, a vida eterna. Ele mesmo é o alimento pela sua vida entregue em sacrifício na cruz. A última ceia antecipa, assim, o sofrimento da cruz, pelo qual passa o amor de Deus para nos fazer participantes no seu amor. Se Jesus assume o simbolismo da refeição, falo com a intenção de ir para além dele. É importante referir isto. A última ceia não é apenas um sinal de convivialidade do momento crucial da sua entrega, mas o dom de si como alimento e, por isso, a participação na sua Páscoa, unindo os seus discípulos na mesma travessia pascal. Se o corpo e sangue dados em alimento significam que o dom de Deus é o próprio Deus em pessoa. Sendo assim, é preciso ter em conta que a última ceia de Jesus é bem o fundamento de toda a liturgia cristã, mas não é ainda uma liturgia cristã. O ato fundador do cristianismo realiza-se no interior do judaísmo, mas ainda não encontrou a sua estrutura própria de liturgia cristã, vai encontrá-la ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Era preciso que, a partir precisamente da ceia de Jesus com os seus discípulos, a Igreja encontrasse a sua estrutura litúrgica própria e adaptada ao sentido do que lhe tinha sido transmitido. Fê-lo inserindo o gesto pascal da última ceia numa estrutura litúrgica de grande oração de ação de graças que exprime realmente a novidade cristã. Isto para o primeiro ponto, a Eucaristia, mistério da fé, sacramento do único sacrifício pascal de Jesus. Segundo, a Eucaristia como memorial da Páscoa. Na última ceia, no momento em que Jesus antecipa a sua paixão, entregando aos discípulos o seu corpo e sangue, ele acrescenta, como já disse, fazei isto em memória de mim. A missa é, assim, um memorial da paixão do Senhor, mas também da sua ressurreição. São dois aspectos que nós não podemos separar, como já vimos, na realidade do sacrifício. Aqui o termo memorial deve entender-se num sentido forte, não como a invocação de um passado longínquo, como se celebra um aniversário, mas como a marca de uma presença, pela qual Jesus continua a entregar-se aos seus através do sacramento eucarístico. A primeira comunidade cristã e os padres da Igreja fizeram sempre a referência a este fazer memória, que permite a unidade da Eucaristia como sacrifício e sacramento. Posteriormente, o memorial ficou em segundo plano, e não se reparou que ele é um termo-chave, permitindo fazer a unidade entre o sacrifício de Cristo e a sua celebração sacramental. A Eucaristia é, na verdade, um sacrifício, porque ela é o memorial sacramental do único sacrifício da cruz.
Segundo a Bíblia, lembrar-se de alguém não é simplesmente trazer essa pessoa à sua memória, por um ato apenas interior. É também agir de certa maneira, porque memória e ação estão sempre ligadas. Por exemplo, quando Deus se lembra de Noé, Abraão, David também age em favor deles. A relação entre memória e ação caracteriza a raiz do termo hebraico zikaron, que quer dizer memorial. No Antigo Testamento, a memória supõe a realidade fundadora da aliança. Deus é fiel, mas o povo às vezes esquece da aliança. Ou muitas vezes, quisermos. Por isso ressoa sempre o apelo profético a lembrar-se do modo como Deus salvou o seu povo. Memória que implica sempre uma celebração no presente. Outras vezes o povo implora a Deus que se lembre da sua aliança. Assim, através de uma memória recíproca, a aliança é renovada. Israel tem confiança que Deus, lembrando-se da aliança, vai agir de novo em favor do seu povo. A memória bíblica consiste então em tomar consciência da aliança, da realidade fundadora que está no coração do povo. Entrar em contato com Deus através da memória é aprender do passado, que Deus continua hoje a perdoar e a reconciliar. É ser projetado num futuro que Deus abre e que implica o agir no tempo que passa. É no contexto da Páscoa de Israel, celebrada em memorial, que Jesus vive a sua Páscoa, que é também a nossa Páscoa. Assim como a refeição pascal dos judeus celebra antecipadamente a libertação da opressão egípcia, também na última ceia, pelo dom do pão e do vinho que Jesus identifica a sua pessoa, prefigura o futuro imediato da sua morte em favor dos seus. A ceia, em si, já é um sinal, por um lado, de um futuro próximo, a morte de Jesus, por outro, de um futuro mais vasto, que tem por fim fazer passar pela Páscoa a comunidade dos crentes de todos os tempos. A memória não só garante uma identidade, a partir da referência a um passado fundador, mas aponta para o futuro que Deus prepara para a humanidade. O que é realmente novo na última ceia é a personalização da memória. Se o acontecimento celebrado é sempre a ação de Deus, que já acontecia na história de Israel, a novidade é que esta ação realiza-se agora na pessoa de Jesus. O que é novo é a personalização daquilo que a memória diz. Pelo memorial, tornamos-nos presentes, não propriamente à última ceia de Jesus, mas a tudo o que ela significa, a vida comunicada aos discípulos por Jesus que morre na cruz. A Páscoa de Jesus domina o tempo e está presente a todos os tempos. A memória eucarística requer, por sua vez, de cada crente, faça sua a memória de Jesus, que se assemelhe a ele e deixe assim manifestar-se a sua ação no mundo. Na Eucaristia, o ato de fazer memória atesta a presença de Jesus entregue para a vida da Igreja e do mundo. No entanto, não podemos esquecer que se os discípulos são chamados a fazer memória da ação de Deus em Jesus, é o Espírito Santo que realiza a memória na sua vida. Antes, era preciso que a lei fosse inscrita nos corações. Agora, é o Espírito Santo que relembra as ações de Jesus. Ele prometeu que o Espírito Santo seria o Consolador. O Espírito Santo é realmente a memória viva da Igreja. Não é propriamente uma ação do homem que torna o crente presente ao sacrifício do Senhor na liturgia eucarística, é o próprio Deus, pelo seu Espírito, que o faz. Além disso, no Espírito, a memória de Jesus é sempre dinâmica. Ela projeta para a frente a Igreja em comunhão com o Senhor, uma vez que ela deve exprimir na sua vida o que Jesus viveu na terra, o amor de Deus, que é a fonte do seu amor entre os homens. Jesus quis, instituindo a Eucaristia, tornar o seu sacrifício presente e de forma ativa e universal. Contudo, há que compreender bem a relação da Eucaristia à cruz. Ela não é a repetição da cruz, porque a morte da cruz é um acontecimento único. Também não é a sua renovação, o que deixaria supor que a cruz seria do passado e que precisaria de rejuvenescimento. Deve-se dizer que a Eucaristia representa, como sacramento, o único sacrifício pascal de Jesus.
Representar há de entender-se no sentido forte de tornar presente, mostrar atual. Graças ao memorial da última ceia, ela mesma memorial da Páscoa, a ação salvadora de Jesus exerce-se em todos os tempos e lugares. Isto para o segundo ponto, a Eucaristia como memorial da Páscoa. Terceiro, a presença real de Cristo na Eucaristia. Quando consideramos as palavras de Jesus na última ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não se pode pensar que elas teriam apenas um sentido metafórico, ou que seriam uma mera comparação. Jesus afirmou de uma forma clara que aquele pão era o seu corpo, que aquele cálice de vinho era o seu sangue. No testemunho da Igreja Antiga, esta presença de Jesus na Eucaristia é fundamental, mesmo se ainda não existiam os termos para definir a mudança do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor. Para Santo Ireneu, no século II, a Eucaristia não é um alimento simplesmente humano, porque o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Cristo pelo poder de Deus. O que Deus faz permite fortificar a substância da nossa própria carne e ter parte na promessa da ressurreição, diz Santo Ireneu. Também diz que a comunhão no corpo e no sangue de Cristo consolida e faz crescer a Igreja como corpo de Cristo. A presença real do Senhor é assim ordenada à construção da Igreja, como São Paulo já o mostra na carta aos Coríntios e aos Efésios. Santo Agostinho, num dos seus sermões, é o que mais explicitamente une estes dois aspectos. Ele diz o seguinte, no sermão 229, porque ele sofreu por nós, confia-nos neste sacramento o seu corpo e o seu sangue, aquilo mesmo que ele também fez de nós. Nós tornámo-nos o seu corpo, e pela sua misericórdia o que recebemos também o somos. Vós estáis aqui sobre o altar, vós estáis aqui no cálice, vós estáis conosco, pois nós comemos juntos este pão, bebemos juntos este vinho, para que vivamos de uma vida comum. Esta perspectiva é confirmada na sua obra A Cidade de Deus, quando aborda a temática do sacrifício. Tal é o sacrifício dos cristãos, sendo muitos, tornar-se num só corpo. E este sacrifício, diz Santo Agostinho, a Igreja não cessa de o celebrar no sacramento do altar, bem conhecido dos crentes, onde lhe é mostrado que no que ela oferece é em si mesma oferecida. O sacramento conduz a humanidade a oferecer-se em sacrifício, na unidade do sacrifício de Cristo. Os primeiros autores medievais mantêm estas afirmações, mas começam a questionar-se no sentido de perceber o como da presença de Jesus na Eucaristia, que vão mais tarde definir pela expressão de presença real. Eles observam que há, na realidade, três formas de corpo de Cristo. O corpo de Cristo histórico, o corpo eucarístico, então chamado o corpo místico, e o corpo eclesial, chamado de corpo verdadeiro, porque a construção da Igreja é sempre o fim de toda a história da salvação. No século XI, o pensamento de Berengário de Tours vem levantar a polémica sobre a presença sacramental de Jesus na Eucaristia, uma vez que ele considera o pão e o vinho eucarísticos apenas como sinais sacramentais e não o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Progressivamente, a presença real de Cristo será explicada através da doutrina que nós conhecemos da transubstanciação, termo que vai entrar no vocabulário conciliar com o Quarto Concílio Latrão, em 1215. São Tomás de Aquino será aquele que, de uma forma mais profunda, procurará explicar o que significa a transubstanciação. Ele tem o mérito de excluir da mudança eucarística do pão e vinho, no corpo e sangue de Jesus, toda a apreciação sensível,
Diz ele, na Suma Teológica, o corpo de Cristo está no sacramento segundo o modo da substância. Ora, a substância enquanto tal não é visível para o olho do corpo, nem é sujeito para algum sentido. Por conseguinte, para falar de maneira própria, o corpo de Cristo não é perceptível senão para o único intelecto, dito olho espiritual. A substância é a razão de ser de uma coisa e o seu sentido. Por isso diz ainda São Tomás, o corpo de Cristo não está neste sacramento como num lugar, mas por modo de substância. Só as espécies do pão e do vinho estão num lugar. Na verdade, o modo de ser de Cristo no pão e no vinho consagrado é totalmente sobrenatural e deve ser confessado na fé. A substância do pão é mudada na substância do corpo de Cristo, mas a forma sensível do pão e do vinho permanece. É o que realmente Aristóteles chama de acidentes. Convém lembrar que a presença real de Jesus é sempre uma presença sacramental e que o seu corpo é o corpo ressuscitado que traz as marcas da paixão. A presença real de Jesus na Eucaristia não é do mesmo tipo que a sua presença física junto dos seus discípulos. Mesmo neste caso da presença física, nós devemos dizer que ela é ordenada a uma comunhão que tem uma dimensão espiritual. Aliás, a verdadeira presença supõe uma reciprocidade pessoa a pessoa, uma comunicação feita de dom e ordenada a uma partilha de pessoa a pessoa. Na noite da última ceia, Jesus deu aos seus um duplo sinal do seu amor. Por um lado, aceita livremente a prova da sua paixão e oferece em sacrifício. Por outro lado, entregando aos seus discípulos o seu corpo e sangue em alimento, faz-lhes entrar na sua própria dinâmica sacrificial. Neste momento, a presença de Jesus aos seus é total e a presença dos discípulos ao dom pascal do Senhor é perfeitamente espiritual. A sua presença eucarística é real e tanto mais íntima quanto ela é ordenada à nossa unidade e comunhão com Ele. É a presença do ressuscitado entre os seus até ao fim do mundo. O corpo e o sangue de Cristo presente na Eucaristia tem por fim a distinção e a comunicação entre as pessoas, numa presença muito mais íntima do que a corrente, uma vez que está marcada pela ressurreição. Se perguntarmos como é que Cristo está presente na hóstia consagrada, podemos responder que Ele está aí presente sacramentalmente, porque a hóstia consagrada é o sinal eficaz da presença de Cristo, da presença mais real que possa existir, e que é ao mesmo tempo uma presença espiritual, causa de uma transformação interior e profunda que realiza a nossa humanidade feita para Deus. É, portanto, no contexto de uma relação mútua de amor, que é preciso compreender a presença de Cristo na Eucaristia. Nós interrogamos-nos provavelmente muito mais sobre o modo da presença de Cristo e não de uma forma suficiente sobre a qualidade da resposta da nossa presença à presença de Cristo na Eucaristia. Passo então ao ponto 4. O sacramento do corpo de Cristo, a Eucaristia, constrói a Igreja. O que foi dito atrás já pôs em evidência a relação estreita entre a Eucaristia e a Igreja. Para ser cristão, isto é, um outro Cristo, há que receber o próprio Jesus, pão da vida. O mesmo sacramento que nos une a Jesus, une-nos também uns aos outros. O corpo de Cristo que recebemos é fonte da nossa unidade. É preciso voltar à afirmação admirável de Santo Agostinho: vós tornais-vos este pão que é o corpo de Cristo, diz ele, no Sermão 227. A palavra comunhão emprega-se igualmente para a comunhão eucarística e para a comunhão na Igreja. O sacramento que nos une a Cristo é o mesmo que nos une uns aos outros. A Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. Para entender esta expressão, há que falar de uma causalidade recíproca entre a Eucaristia e a Igreja, como lembra o Papa Bento XVI na sua exortação pós-sinodal, Sacramentum Caritatis. Na relação circular sugestiva entre a Eucaristia que constrói a Igreja e a Igreja que constrói, que faz a Eucaristia, a causalidade primeira, diz o Papa Bento XVI, é a que é expressa na primeira fórmula.
a Igreja pode celebrar e adorar o mistério de Cristo presente na Eucaristia, justamente porque o próprio Cristo se deu a ela no sacrifício da cruz. A possibilidade para a Igreja de fazer a Eucaristia está completamente enraizada na oferenda que Cristo lhe fez de si mesmo. Esta expressão vale também para os outros sacramentos, pois cada um constrói a Igreja à sua maneira, o batismo em primeiro lugar. O Papa São João Paulo II diz na sua encíclica A Igreja vive da Eucaristia: pela comunhão eucarística, a Igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo. É este efeito unificador que tem a participação no banquete eucarístico, alude São Paulo quando diz aos Coríntios: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, uma vez que há um só pão, nós, sendo muitos, formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão. O dom de Cristo, do seu Espírito que recebemos na comunhão, realiza plenamente os anseios de unidade fraterna, enraizados no coração humano, e ao mesmo tempo eleva esta experiência de fraternidade, que é a participação comum na mesa eucarística, a níveis que estão muito acima da mera experiência do banquete humano. Pela comunhão do corpo de Cristo, a Igreja consegue cada vez mais ser profundamente em Cristo como sacramento, sinal, instrumento da íntima união com Deus e da unidade do género humano. A Eucaristia, construindo a Igreja, cria por isso mesmo comunidade entre os homens. Esta é uma passagem da encíclica do Papa São João Paulo II, nos números 23 e 24. Esta finalidade última da Eucaristia, como sacramento da comunhão da Igreja, passou durante muito tempo para segundo plano diante da primazia dada à questão da presença real de Cristo, embora a liturgia continuasse a evocá-la. Isso sempre foi dito nas orações eucarísticas, mas não era mais objeto de uma consideração central. Sobretudo no século XX, bem antes do Concílio Vaticano II, que vários estudos incidiram sobre a relação tradicional entre a Eucaristia e a Igreja, a tal ponto que os textos do Concílio Vaticano II puseram em especial destaque. A Eucaristia constrói a Igreja na medida em que se refere ao passado da morte de Jesus sobre a cruz, ao presente no qual o ressuscitado nos torna participantes da sua vida, e ao futuro, que será a consumação do mistério pascal na nossa vida. Como já dizia, aliás, São Paulo na Carta aos Coríntios 11:26, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. As três dimensões do tempo estão bem presentes: passado, presente e futuro. A Eucaristia mostra o dom de Deus presente na dimensão horizontal e histórica da Igreja, na sua peregrinação para o fim dos tempos. Ela faz da Igreja corpo de Cristo e envia em missão. Anuncia o banquete do reino dos céus. A missa é sacramento da comunhão, mas esta comunhão não é fusão das diferenças, mas uma união na diferença, uma união que personaliza. Ela é a realização da unidade que Jesus deseja para os seus discípulos. A Eucaristia é, assim, o crisol da unidade, o coração da Igreja. Na missa, a Igreja recebe e vive em permanência a sua missão. Ela é a celebração da missão universal que vem de Cristo e é uma missão de comunhão. Comunhão da Igreja, mas também unidade com toda a humanidade. A missão do cristão não é só consequência da missa. A missão vive-se nela e recebe-se dela. A missa compromete os cristãos a mostrarem que são sal da terra e luz do mundo. O sacrifício pessoal de cada um, unido ao de Cristo, mostra-se na vida de todos os dias. Assim, a missa fecunda o dia a dia, dá coragem para enfrentá-lo. O dom da unidade deve-se exprimir pelo cuidado da comunhão fraterna, mas também pela reconciliação e o abatimento dos muros de separação. A Eucaristia compromete a partilha fraterna do pão e da palavra com aqueles que mais precisam. Mas ainda, na medida em que a missa constrói a Igreja, ela torna-se sacramento, isto é, sinal
para o mundo de Cristo vive. Como diz o Papa São João Paulo II, na sua encíclica sobre a Eucaristia, unindo-se a Cristo, o povo da nova aliança não se fecha em si mesmo, pelo contrário, torna-se sacramento para a humanidade, sinal e instrumento da salvação realizada em Cristo. Na missa, a Igreja torna-se acontecimento, e este acontecimento dá fundamento à sua natureza institucional. Como diz um teólogo, Karl Rahner, no sentido mais profundo, a Igreja só se torna plenamente acontecimento na celebração local da Eucaristia. É, em última análise, por esta razão, que a Eucaristia pode chamar-se Eclésia. Que a Escritura, melhor, pode chamar-se Eclésia. À comunidade local, nome que trazem igualmente todos os crentes dispersos no mundo inteiro. Há Igreja porque há Eucaristia. Passamos agora ao ponto 5. Eucaristia, fonte de vida e renovação do mundo. Como afirma o Catecismo da Igreja Católica, no momento da última ceia, o próprio Senhor orientou o olhar dos seus discípulos para a realização da Páscoa no reino de Deus. Eu vos digo, diz Jesus, não beberei mais deste produto da vinha até o dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Cada vez que a Igreja celebra a Eucaristia, ela lembra-se desta promessa e o seu olhar vira-se para aquilo que vem. Na sua oração, ela invoca a sua vinda. A Eucaristia é sempre sacramento, sinal da transformação do mundo, obra de Deus no coração da humanidade, mas também obra da humanidade em resposta ao dom de Deus. Diz o Catecismo da Igreja, no número 1405, desta grande esperança dos novos céus e da nova terra, nas quais habitará a justiça, não temos penhor mais seguro, sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, cada vez que é celebrado este mistério, a obra da redenção opera-se, e nós partimos do mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. A Eucaristia antecipa já o banquete final da humanidade com Cristo. Ela realiza a nossa unidade com todos os que já partiram deste mundo. Ao celebrarmos a memória da nossa salvação, diz o Papa Bento XVI, reforça-se em nós a esperança da ressurreição da carne, juntamente com a possibilidade de encontrarmos de novo face a face aqueles que nos precederam com o sinal da fé. No pão e no vinho que levamos ao altar, trazemos igualmente toda a criação, destinada, como dizia Teilhard de Chardin, a tornar-se a hóstia na qual Deus prepara os novos céus e a nova terra. A Mãe de Jesus é a primeira testemunha desta nova criação que a Eucaristia anuncia e já começa a realizar. Ela é já sinal de segura esperança e da alegria que a Eucaristia faz germinar em nós. Não esqueçamos que a Eucaristia, quando é vivida segundo a fé e assimilada como dom de Deus para a nossa vida, é sempre a imagem da Igreja que é mãe. Terminei assim esta apresentação que me pediram sobre a Eucaristia e a Igreja, mas como vemos, a Eucaristia tem a ver com todas as dimensões da vida cristã. Evidentemente, a nossa vida em Igreja e vida de Igreja abrange todas essas dimensões. Dimensões que são existenciais, de encontro com Cristo, mas também de comunhão com os outros. A nossa unidade com Deus determina a nossa comunhão com os outros.